nem tudo é apenas imaginação. Algumas histórias são mais reais do que parecem. Bem-vindos ao canal Histórias, Contos e Lendas. Historia, Os Sussurros do Porão. O testamento do meu avô coube dentro de um envelope pardo, mas a casa que ele me deixou não cabia em nenhum desenho da memória. Era maior do que eu lembrava, um retângulo de madeira escura no fim de uma rua de terra, com as janelas sempre um pouco entreabertas, como alguém que respira por cansaço. Voltei para lá numa tarde de céu indeciso, daqueles que parecem prometer chuva e desistir no último minuto. A chave, fria e antiga, pesava no meu bolso como um pequeno martelo. Eu não via o velho há 2 anos. Nosso último encontro foi no hospital, ele olhando além de mim, dizendo que as vozes tinham aprendido meu nome. A soleira rangia daquele jeito que me levou direto para a infância. O cheiro era o mesmo: madeira molhada, café requentado, uma nota funda de óleo de máquina que não vinha de lugar algum. Passei pela sala com os móveis cobertos por lençóis que faziam lombadas de neve suja. As fotografias ainda ocupavam a parede principal. Minha mãe sorrindo com o cabelo preso num lenço. Meu pai ao lado do caminhão que ele nunca mais dirigiu. E meu avô no meio, sempre com a camisa de flanela vermelha. As mãos que pareciam ter sido feitas para segurar ferramentas e segredos. Encontrei o bilhete na cozinha. 3 linhas, a letra quadrada dele, o L cortando como lâmina. Mateus, a casa é sua, mas as regras continuam. Não desça ao porão depois do pôr do sol. Se ouvir, não responda. Se chamar pelo nome, não abra. As correntes na porta do porão não estavam no bilhete porque não precisavam. Eu lembrava delas. A ferrugem tectônica, os cadeados gigantes, a madeira marcada por arranhões como se um cachorro grande tivesse tentado sair dali anos atrás. Quando criança, eu perguntava por que trancavam o porão daquele jeito. Minha mãe dizia que era por causa dos ratos. Meu avô dizia que era por causa das vozes. Meu pai só ria e mudava de assunto, até o dia em que não mudou mais nada e foi embora. A primeira noite foi de silêncio que enganava. Silêncio que vinha na frente, e atrás dele caminhavam barulhos muito pequenos. Um estalo no teto, a respiração da casa, o vento aprendendo o caminho das frestas. Eu dormi no quarto de visitas, o da janela que dá para o quintal. Acordei às 2h17 com uma certeza que não era sonho. Alguém me chamou pelo nome, em voz baixa, do fundo da casa. Não era um grito. Era a forma como a gente chama um gato que não quer assustar. Mateus. A voz molhava as sílabas como se carregasse água. Eu fiquei imóvel, o cobertor puxado até o queixo como na infância, e ouvi outra vez, um pouco mais nítida. Mateus, você está aí? Respirei pelo nariz, a respiração curta de quem tenta não fazer barulho com a própria vida. Lembrei do bilhete. Não respondi. Virei de lado, olho na moldura da porta aberta. E foi aí que ouvi tantas outras, mais finas, mais grossas, mais próximas e mais longe, todas tentando encontrar meu nome pela casa. Nem rezar eu rezava. Só esperei o relógio do celular dizer 06.00 para me levantar. De manhã, fui até o armazém do Zé. Pão doce, café forte, conversa curta. A dona Teresa, que me viu crescer, apertou minha mão com uma força que só as velhas guardam para os meninos que voltam. Sinto muito pelo seu avô, disse. O Zé limpou o balcão com um pano que há anos não limpava nada. Você vai mesmo ficar na casa? Eu disse que sim. A dona Teresa pigarreou. Seu avô era um bom homem. A gente dizia que era esquisito, mas isso era para não falar que ele era corajoso. Tem coisa que não é de coragem nem de covardia, é função. E ele ficou. Perguntei se ela sabia de quê. Ela olhou para o Zé, e o Zé olhou para a porta, como se as palavras tivessem recebido permissão para sair. Seu avô trancou o porão depois que sua avó morreu, disse o Zé baixo. Disse que o barulho vinha de baixo, depois passou a vir de todas as paredes. A gente foi lá uma vez, eu e o Osni, levar um motor. Ele não deixou a gente cruzar o corredor. As vozes aprendem rápido, ele disse. A gente riu. Ele não. Voltei para casa antes do pôr do sol, como se a luz fosse um contrato que eu não podia deixar vencer.
Abri as janelas, varri a sala, deixei a casa respirar. Às 3 da tarde, encontrei, atrás do rádio antigo, uma caixa de sapatos com fitas cassete. Cada uma com uma data, 2 por semana, durante 3 anos. O primeiro rótulo, gravação do porão, dia 1. Enfiei uma no toca-fitas que ainda funcionava. A casa tinha um talento para não morrer as coisas. E escutei meu avô. A voz firme. Comecei para não esquecer. Se eu esquecer, eles entram. Hoje chamaram por M. Arthur. Acho que Martur erraram meu nome. Ao fundo, um roçar. Um sussurro que parecia vento num canavial. Então, no fim da fita, uma frase que eu não queria ouvir. Se alguém achar isso, não responda. Toda palavra é um prego solto. A segunda noite, as vozes aprenderam meu passo. Eu percebi quando a casa ficou atenta, como um cachorro com a orelha erecta. O relógio marcava 23h52 quando ouvi de novo, agora tão perto que pensei que a pessoa estivesse do outro lado da porta do quarto. Mateus, abre, sou eu. Era a voz da minha mãe, mas sem o cansaço, como se tivesse dormido 10 horas pela primeira vez na vida. Tinha o R de abre, onde ela sempre engolia as letras. Tinha minha infância inteira naquela entonação. O medo tem vários formatos, mas nenhum é tão eficaz quanto o formato de quem você amou. Eu suava frio. O bilhete na minha cabeça, o bilhete como um catecismo. Se ouvir, não responda. E eu não respondi. A voz então se afinou até virar um fio, e por esse fio vieram outras, e de todas elas pingava alguma coisa que eu reconhecia. A tia Márcia, o vizinho que morreu num agosto impensável, o meu próprio pai depois da primeira cerveja. Mateus, desce um instantinho. Só 1 minuto. Meu filho, abre, a chave ficou aí. Filho, eu preciso que você veja uma coisa. A casa inteira queria a minha língua. Às 4 da manhã, vesti o casaco, desci descalço, encarei a porta do porão como se fosse o rosto de alguém. As correntes não tilintavam. Estavam quietas, um silêncio de bicho que finge estar morto. A madeira, escura, contava na história dos arranhões. Quem arranha de dentro para fora? Encostei a testa na porta. Era fria. Ouvi, não com os ouvidos. Ouvi como quem encosta o rosto no peito de outro e tenta adivinhar se o coração dele vai segurar o tranco. Lá embaixo tinha... A palavra que mais perto consigo chegar é fome. Não fome de carne. Fome de conversas, de nomes, de atenção. Uma fome que aprende seu rosto pelo lado de dentro. Voltei para a cama e sonhei com água. Água escorrendo pelas paredes, trazendo no escuro pedaços de frases. Eu abria a torneira da pia e não saía água, saíam nomes. Acordei com o sol já alto e a certeza de que não podia passar outra noite daquele jeito. Gente nasce com 2 pernas para correr e 2 ouvidos para errar. Passei o dia na ferragem do seu Valdemar escolhendo o alicate de pressão mais bruto que ele tinha. Comprei também sal grosso no armazém, porque a dona Teresa me mandou comprar. Faz um risco na porta com sal. É antigo, mas o antigo que funciona não envelhece, disse ela. Voltei antes das 5. Despejei o sal num traço torto ao longo da soleira da porta do porão. Coloquei o alicate sobre a mesa. Sentei na cadeira de espaldar alto que sempre pertenceu ao meu avô. E esperei. A chuva chegou às 8. Primeiro como uma promessa batendo de leve no telhado. Depois como uma confissão. A casa inteira cheirava a terra. Às 23h03, o rádio antigo ligou sozinho. Estática. Depois, a voz do meu avô de uma fita qualquer, repetindo. Se alguém achar isso... Desliguei o rádio. As vozes perceberam. Chegaram à porta do quarto e foram descendo pela parede como lagartas. À meia-noite, eram uma só. Mateus. Não havia outra frase. Só meu nome. E foi assim, sem alarde, que ela entrou. Eu não respondi. Eu levantei, peguei o alicate e desci. As correntes não ofereceram muita resistência. Eu não sabia que medo podia ter som de metal partido, mas tem. Cada cadeado que caía no chão era uma palavra que eu tinha guardado para mim desde menino. O sal brilhava no chão, e eu descobri que coragem e burrice brilham exatamente do mesmo jeito no escuro. Quando tirei o último cadeado,
A madeira da porta estufou para fora, como se alguém tivesse encostado a mão do outro lado. Mais do que encostar, pedir. Encostar, pedindo. Fechei os olhos e ouvi meu nome de novo. Agora, não num coro, mas numa voz que eu nunca tinha ouvido, sem gênero, sem idade, e nesse exato ponto eu deveria ter subido, trancado tudo com fita isolante, entrado no carro e ido embora para sempre. Em vez disso, empurrei. O primeiro cheiro que saiu de lá foi de metal. Depois, algo adocicado, como café frio derramado no chão. A escada descia em 20 degraus estreitos. O porão era menor do que a lembrança fazia. Uma lâmpada pendurada, boca de mosca morta dentro, tremeluzindo como uma vela mecânica. Ali, no centro, não havia cativeiro, não havia jaula, não havia bicho. Havia uma cadeira, a mesma de espaldar alto, voltada para a parede de tijolos. Em cima dela, um gravador. Do lado, um caderno de capa dura azul, desses de contabilidade. Sentei, porque a cadeira parecia cansada de ficar de pé sozinha, e apertei o play. A fita chiou, e meu avô entrou na sala como se nunca tivesse morrido. Se você está aqui, é porque eu falhei ou porque você é teimoso. Não sei qual é pior. Escuta, não tem nada atrás da porta. O que tem está aqui, espalhado, como mofo. Entra nas palavras, nas lembranças, nos hábitos. Usa o que a gente sabe para parecer que é gente. Eu não prendi um bicho, Mateus. Eu prendi um hábito da casa, uma fome que a terra daqui tem. Na primeira vez ela parecia minha mulher me chamando. Sentei nessa cadeira para ter certeza de que eu ainda sentava onde eu escolhia. A cada noite eu esquecia um nome. Era o preço que pagava por trancar. Quando eu esquecer o seu, alguém vai abrir. Parei a fita. A lâmpada tremeu. Do outro lado da parede, ou do lado de dentro da minha cabeça, ouvi minha mãe rindo. A risada que ela dava quando tirava cheiro de alho da mão com limão e dizia que tinha virado truque. O truque agora era comigo. Peguei o caderno. Numa letra que já não era só dele, as primeiras páginas listavam orientações. Comprar cadeado, trocar pilha do gravador, não atender se baterem no portão depois das 9. Depois as páginas viravam listas de nomes. Um por linha. Às vezes com datas. Ana, 1204. Seu Zé do Armazém, 2604. Mateus, 0805. O ponto de interrogação sujou a página como um borrão. E aí, no meio, a frase que me partiu ao meio. Se eu esquecer o nome dele, vai ficar mais fácil para ele. Para ele quem? Para aquilo. A coisa come o que a gente lembra. Não lembro exatamente do que aconteceu primeiro, se foi a lâmpada apagar ou se foi a parede respirar. Sei que, quando dei por mim, o porão estava escuro como água de poço, e a casa inteira chamou meu nome num tom só. E eu entendi que não tinha tempo para muita escolha. Subi correndo, tropeçando, o alicate batendo no meu joelho, as correntes no chão como cobras mortas. Fechei a porta e empurrei o armário contra ela, inutilidade que a gente aprende com os filmes. A casa, por um segundo, ficou quieta. Depois, de lugares onde não existe buraco para sair som, vieram os sussurros. Debaixo do tapete, de dentro do rádio, do cano do banheiro, do copo d'água que eu não lembrava de ter deixado na pia. Mateus. Uma sílaba em cada canto. Eu fiz a única coisa que um homem sozinho faz quando tudo o que tem é a voz dos outros. Falei alto. Falei como quem reza e xinga ao mesmo tempo. Eu não vou abrir. Eu não vou responder. Eu sei meu nome. Foi aí que a coisa mudou de estratégia. Parou de pedir e começou a oferecer. Trago sua mãe. Apago a dívida. Devolvo aquele dia na beira do rio. Faço você esquecer o que não aguenta. Essa última me acertou entre as costelas. Existe uma parte da gente que quer mesmo esquecer. Disse não. Não com palavras. Não com a boca. Disse não com os dentes fechados, com as mãos tremendo em cima do tampo da mesa, com as lágrimas que eu não tinha vontade de permitir. A casa esperou. E então, num sussurro que foi o mais baixo de todos e por isso mesmo o que mais ouvi, a voz disse: Eu já sei o seu nome. Só preciso que você saiba o meu. Eu devia ter saído naquele momento.
Devia ter deixado a casa, as correntes, o caderno, a história da minha família para os ratos e para as formigas. Em vez disso, sentei na cadeira do meu avô e passei a madrugada escrevendo tudo o que lembrava. As vozes, os horários, os cheiros, o sal, as datas. De manhã, dormi 1 hora como quem morre afogado e volta. À tarde, a dona Teresa bateu no portão, trouxe um bolo de fubá e um saquinho com mais sal. Não entrou. Seu avô dizia que tem vez que a casa fica grávida de som. Ela falou do lado de fora. Quando fica, a gente não visita. Se precisar de mim, acena da janela. Assenti. Ela deixou o bolo no degrau como se deixa a vela em túmulo. A terceira noite não começou. Ela já vinha desde as 6 como um cão que senta na porta esperando o dono. Às 21h10, a luz acabou na rua inteira. O escuro não veio devagar dessa vez. Veio inteiro, com peso, e trouxe junto um frio de caixa d'água. Acendi 2 velas, uma na cozinha, outra no corredor. A chama tremia do mesmo jeito que minha mão. As vozes chegaram sabendo que eu as esperava. Mateus, escuta. Eu escutei. Não tinha mais truques de quem finge que não é com ele. E dentro do escutar, outra coisa começou. Uma vontade antiga de responder. Uma vontade quase precipício. O corpo, quando quer pular, usa todos os argumentos do mundo para convencer a cabeça. Fui até a porta do porão e encostei a palma da mão, como se fosse possível medir febre de assombração. A madeira estava morna, como pele. E então aconteceu a única coisa que as vozes nunca tinham feito. Bateram. 3 batidas. Não um soco. 3 pedidos. Por trás delas, alguém chorava como criança, aquele choro feito de respiração curta e soluço. Entre uma batida e outra, o sussurro falou, muito perto, como dentro do meu ouvido. Eu sou você. Embora seja difícil explicar, não era minha voz, mas vinha do lugar onde as minhas lembranças moram. Eu vi, como se visse, o menino que eu fui descendo aquela escada proibida, um dia que talvez nunca aconteceu. A mão segurando o corrimão pegajoso, a lâmpada piscando o alfabeto do medo. Vi meu avô, mais novo do que eu, fazendo uma marca com giz no batente. Vi minha mãe 1 mês antes de ir embora, deixando o arroz no fogo para me levar à escola. Vi meu pai no posto, antes do caminhão. Vi tudo ao mesmo tempo como se a casa fosse um álbum aberto e cada foto no álbum pedia meu dedo, minha voz, meu sim. Se eu dissesse o nome, eu entrava na foto. E ficava. A vela do corredor apagou. A da cozinha resistiu. Eu respirei. E na expiração, quase sem querer, a palavra começou a formar. A palavra que eu não sabia existir e que dava um rosto para aquilo. O nome subia pelos meus dentes. Contei de trás para frente como ensinou a psicóloga da clínica quando eu era adolescente e queria parar uma crise. 10, 9, 8. O nome batia do lado de dentro do meu crânio, pedindo para nascer. 7, 6, 5. A casa cantava baixinho, e a canção era a que minha mãe cantarolava para eu dormir. 4, 3, 2. O nome ganhou sílabas. Eu vi como teria sido bom pronunciá-lo, como tudo se encaixaria num segundo, como a dor faria as malas, como meu avô me perdoaria por não ter entendido antes. 1. Não disse. Eu me ouvi não dizendo. O silêncio que fiz não foi vazio. Foi tijolo. Coloquei o sal que restava num punhado e passei na borda da porta. Empurrei o armário mais para perto. Amarrei o que pude com as correntes rompidas, um simulacro patético, mas era o que havia. Escrevi, com o que sobrou do lápis, em letras que pareciam ainda mais velhas do que eu. Se ouvir, não responda. Se chamar pelo nome, não abra. Coloquei o papel dentro do caderno, junto das listas, e desci ao porão com a fita e o gravador. Apertei REC. Falei para um Mateus que talvez um dia precisasse ouvir: não tem bicho para matar, não tem santo para chamar, tem costume. Costume come gente devagar, ele vive de ser chamado pelo que é. Se você der o nome, você dá a casa. Se não der, você dá a noite. Eu vou dar a noite. Voltei para cima. A vela acabou. Sentei na cadeira.
A casa passou horas tentando meu nome, de jeitos tão inventivos que eu poderia ter aplaudido a criatividade do inferno se a mão abrisse. Em algum momento, a chuva foi embora. Em algum momento, os galos de uma fazenda distante decidiram que já era madrugada. As vozes, cansadas, ficaram pequenas como gotas que pingam. Antes do dia nascer, elas disseram juntas, como quem entrega o jogo: "A gente espera." E eu respondi pela primeira vez em 3 noites no volume mínimo, do tamanho de quem não quer gastar nada. Eu também. De manhã, a luz voltou. Fiz café forte o suficiente para acordar um morto. A Dona Teresa passou na frente, não entrou, mas acenou. Eu acenei de volta. Telha secando, uma roupa no varal que eu não lembrava de ter lavado. Abri a janela e deixei o ar entrar. A casa respirou como um cachorro depois da corrida. Língua de fora, feliz por estar viva. Fui à cidade comprar cadeados novos, uma corrente que parecia ridícula de tão grossa, e outra caixa de fitas. Passei no cemitério, deixei café no túmulo do meu avô. Voltei antes do pôr do sol. Naquela noite, escrevi pela primeira vez no caderno sem copiar a letra de ninguém. Mateus ficou. A porta do porão estava firme. O sal, gasto. Reforcei. Abri o rádio, arrumei a antena, gravei o barulho da casa e dei play sobre as vozes. Descobri que o som do próprio teto pode ser um escudo. Dormi em pedaços até amanhecer. Sonhei com minha mãe, não a que a casa imitava, mas a que me segurava quando eu caía de bicicleta. Acordei com os olhos limpos. Você pode achar que esse é um final que não fecha nada. Eu achava que histórias boas tinham monstros com cara, heróis com espada, um momento em que tudo explode. Aqui não explode. Aqui entorna devagar. Eu herdei uma casa e um trabalho que não cabe num rolerite. Não há medalhas, não há prêmio. Há noites. E nelas, vozes. Aprendi a cozinhar com barulho de panela porque barulho de panela ocupa o espaço onde as palavras tentam entrar. Aprendi os horários em que a rua é mais alta que a casa. Aprendi que o telefone da Dona Teresa sempre toca às 19h01, e eu atendo, e a gente fala do tempo. E falar do tempo é construir parede. Às vezes, quando chove e o rádio decide que só vai me dar estática, eu sento na cadeira, o caderno aberto, e escuto as vozes me pedirem com delicadeza o que há de mais caro. Elas chamam. Eu não respondo. Elas esperam. Eu também. E todas as noites, antes do sono, passo a mão no papel onde escrevi as regras e releio como quem aprende um idioma novo. Se ouvir, não responda. Se chamar pelo nome, não abra. É pobre, é pouco, é simples. Mas tem sido o suficiente para manter o mundo inteiro do lado de fora daquela porta. Por enquanto. O medo só cresce quando é compartilhado. Então curta este vídeo, espalhe a lenda, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e pode revelar mais do que você imagina. Até a próxima!